Shalom, queridos, graça e paz. Que as mãos santas e poderosas do Eterno estejam sempre estendidas sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Queridos, é com muito temor, também com muito amor, que eu quero mais uma vez compartilhar aquilo que o Eterno, que Yahvé, tem derramado sobre o meu coração. No devocional de hoje nós vamos meditar sobre uma palavra que está lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João no capítulo 5, no verso número 1 em diante. E o texto ele vai dizer: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressequidos, esperando o movimento das águas, porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali certo homem que havia 38 anos estava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que já havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar curado? Queridos, esse trecho que nós acabamos de ler é um trecho muito conhecido dos irmãos. A maioria das pessoas, quando leem este texto, quando produzem sermões e ensinamentos com base neste texto, eles enfatizam a cura deste paralítico, chamado paralítico do tanque de Betesda. Mas, através deste devocional, eu quero te chamar a atenção para uma outra informação deste texto. Uma informação que traz grandes revelações e traz um conteúdo espiritual que vai agregar muito sobre a sua vida, na sua vida. Eu quero falar, através deste devocional, dos milagres escondidos por detrás da porta das ovelhas. O texto ele vai nos falar, querido, ele vai começar dizendo que havia uma festa em Jerusalém e Jesus subiu para essa festa. Nos dias de Jesus, haviam no mínimo 7 festas fixas em Israel. De todas as festas celebradas pelo povo do Senhor, haviam pelo menos 7 festas fixas. Dessas 7 festas fixas, haviam 3 que todo judeu era obrigado a celebrar, subir a Jerusalém para celebrar. A festa de Pêssah ou Páscoa, festa da passagem, que nos relembra o livramento de Deus ao povo hebreu ali no Egito. A festa de Pentecostes, também chamada de festa das colheitas ou festa das semanas. E a festa de Sucó, festa das cabanas, festa dos tabernáculos. O texto não fala qual destas 3 festas, mas possivelmente era uma destas 3 festas. E o texto ele vai dizer que Jesus, contrariando toda a expectativa rabínica, toda a perspectiva judaica, Jesus ele entra pela porta das ovelhas. E por que essa atitude provavelmente causou espanto e surpreendeu aos seus talmidins, aos seus discípulos? Porque o comum seria Jesus entrar pela porta dourada, também chamada porta de misericórdia. A principal porta das 12 portas que os muros de Jerusalém tinham. Esta era a principal porta, uma porta ampla, bonita, adornada, uma porta que tinha nos seus umbrais, na parte superior, uma inscrição em hebraico, Soreb, que significa entrada proibida aos gentios. Apenas os judeus, apenas os descendentes de Abraão poderiam entrar por aquela porta. Jesus deveria ter entrado por essa porta. Ou, quem sabe, pela porta de Sião, também chamado porta de Davi, porque o túmulo do rei Davi está próximo a esta porta, ali na parte norte de Jerusalém. Ele poderia ter entrado pela porta dos peixes, pela porta do monturo, enfim, por qualquer uma das outras 11 portas de Jerusalém. Mas Jesus entrou pela única porta, a qual as pessoas não esperavam que ele entrasse. E a primeira coisa que eu aprendo com a porta das ovelhas é que o meu Jesus, o seu Jesus, ele entra
por onde o homem não pode entrar. Ele faz aquilo que é impossível, aquilo que é improvável, aquilo que para o homem é difícil, aquilo que para o homem é complicado, aquilo que para o homem não tem jeito. Jesus, ele faz. Talvez você esteja vivendo uma situação assim, uma situação de aperto, uma situação de sofrimento, uma situação uma situação que para você é insolucionável, mas eu quero te dizer através desse devocional que o meu Jesus entra aonde o homem não pode entrar. Mateus 19:26 diz que aquilo que é impossível ao homem é possível para ele. A porta das ovelhas era uma porta pequena, apertada, uma porta por onde entravam os cordeiros que iriam ser imolados no templo. E aí eu começo a perceber algumas curiosidades desta porta. A primeira curiosidade acerca da porta das ovelhas é que quando Neemias ele recebeu a autorização do rei Artaxerxes lá em 445 a.C. para restaurar os muros de Jerusalém, a primeira porta que Neemias restaurou foi a porta das ovelhas. Diz o texto sagrado, Neemias capítulo 3, verso número 1, que ele ordenou ao sacerdote Eliasibe que restaurasse e consagrasse a porta das ovelhas. Ele não apenas restaurou, mas ele consagrou ela ao Senhor. Sabe por quê? Porque a porta das ovelhas fala de relacionamento. A porta das ovelhas fala de passagem, de entrada no reino de Deus. O próprio Jesus se identificou com essa porta em João capítulo 10, verso de número 7, dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que passa por mim encontra a vida eterna, encontra pastagem, encontra alimento. Então essa porta fala da vida eterna. Essa porta fala da vida que só em Cristo nós podemos ter. Essa porta fala do nosso acesso mediante Cristo aos céus, da restauração, da reconciliação do nosso relacionamento com Deus. Por isso essa porta é tão importante. Segunda curiosidade, nenhum outro evangelista vai falar dessa porta. Vai falar deste episódio, apenas João. Sabe por quê? Porque o evangelista Mateus, ele tinha uma visão de Yeshua enquanto descendente de Davi. Enquanto o descendente prometido a Davi, aquele que reinaria eternamente. Marcos via Jesus, via Yeshua como servo sofredor. Lucas como homem perfeito, mas apenas João via ele como Cordeiro de Deus. E o Cordeiro tinha que entrar pela porta das ovelhas. João ele começa o seu evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, escrito por ele dizendo: no início era o verbo, e o verbo se fez carne, e o verbo tabernaculou entre nós, o verbo era Deus. Ele se fez carne, ele tabernaculou, ele habitou entre nós. Ainda no capítulo 1, no verso número 29, ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A porta das ovelhas fala da identidade de Yeshua. A porta das ovelhas fala da missão de Yeshua. A porta das ovelhas fala daquilo que só Jesus pode fazer: resgatar o homem da morte, conceder-lhe a vida eterna. Fala de um privilégio, fala de um benefício que apenas em Cristo nós podemos alcançar. Por isso essa porta é tão importante, a porta das ovelhas, porque ela fala da identidade de Cristo, ela fala da missão de Cristo, que é resgatar as ovelhas perdidas de Israel para o Pai, que é resgatar o homem da perdição eterna, da morte eterna, concedendo-lhe a vida eterna em Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ela fala do amor de Deus pelo homem. Ela fala de um preço, que só Jesus podia pagar, que outros homens, profetas, sacerdotes, levitas, não podiam pagar. Só Jesus podia pagar. A porta das ovelhas, queridos, ela fala também de uma situação de aperto. Ela nos remete a alguns momentos da nossa vida, momentos de dor, momentos de sofrimento, momentos de aperto, momentos de solidão, momentos nos quais nós não vamos poder contar com a ajuda dos nossos pais,
Momentos nos quais nós não vamos poder, quem é casado, contar com a ajuda do cônjuge. A esposa não vai poder contar com o marido não vai poder contar com a esposa, os pais não vão poder contar com os filhos não vão poder contar com os pais, não vamos poder contar com os nossos familiares, não vamos poder contar com os nossos irmãos na fé. Existem momentos que é só você e Deus. É como Jacó ali no val de Jaboque, é como Elias ali dentro da caverna, debaixo do pé de zimbro. Existem momentos, é como Jonas ali na barriga da baleia. Existem momentos que é só nós e Deus, é só você e Deus, é você e o Senhor, querido. A porta das ovelhas, ela fala deste momento. Mas veja que coisa linda. Ela traz nas entrelinhas uma mensagem poderosa para mim e para você. Ela fala assim, olha, por mais que seja um momento que você não pode contar com homem algum, perceba que aquele paralítico, uma das respostas dele para Jesus é: eu não posso contar com ninguém. Não tem homem algum que me ajude a descer até essas águas. Existem momentos que a gente não vai poder contar com ninguém, queridos. Mas a gente sempre vai poder contar com Jesus. Mateus capítulo 28, verso número 20, ele diz assim: eu nunca os deixarei só. Eu nunca os abandonarei. Eu estarei convosco até a consumação dos tempos. Jesus sempre vai estar com você. Jesus sempre vai caminhar conosco. O salmista ele vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Queridos, ainda que você esteja passando por momentos difíceis, existem momentos na nossa vida que nós vamos clamar, existem momentos na nossa vida que nós vamos pedir socorro, existem momentos na nossa vida que nós vamos gritar desesperadamente, mas ninguém vai nos ouvir. E quando ouvem, ou não respondem porque não vão conseguir nos ajudar, ou porque fingem não estarem escutando. Mas o fato é, não respondem. Mas Jesus sempre vai responder. Ele sempre vai dizer: eis-me aqui. Ele sempre vai dizer: eu sou contigo. Ele sempre vai dizer: eu nunca te abandonarei. Ele sempre vai dizer: aleluia, a minha graça te basta. É aquele momento em que nós só podemos contar com a graça de Deus. A porta das ovelhas, ela era a porta para a antessala da morte. Ela representava, queridos, em certo grau, um caminho sem volta, o fim da linha. Porque para aquelas ovelhas, para aqueles cordeiros, não havia outra solução senão a morte. Aquele era o fim. Então Jesus entra por aquela porta, ele se identifica com aquela porta e ele fala: olha, essa porta que até hoje representou o fim, agora ela vai representar o início dos melhores dias da sua vida. Essa porta que até agora, Alabatuque Anderraia Súbia, representava o fim da linha, representava a falta de esperança, ela agora vai representar a esperança de um novo tempo, de uma nova história, de uma nova vida, porque eu, Jesus, sou a porta das ovelhas, e aquele que passa por mim, ele encontra a vida. Aquele que passa por mim encontra a pastagem. Aquele que passa por mim nunca mais vai ser envergonhado. Aquele que passa por mim vai viver uma vida plena e abundante, porque eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Queridos, existem muitos outros segredos dessa porta, mas eu não quero compartilhá-los todos aqui, para que o nosso devocional não fique cansativo, não fique muito extenso. Mas com certeza nós vamos, em outras oportunidades, falar sobre as revelações da porta das ovelhas. Amém? Que Yeshua, que é a porta das ovelhas, te abençoe e mude a sua história hoje, através desse devocional. Beijo grande no teu coração, querido. Jesus te abençoe.